Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 36. Ao outro dia, João lá estava novamente com dois de seus discípulos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 35 a 36, São João Crisóstomo. E porque talvez muitos não prestassem a devida atenção no quanto dizia João, chama-lhes atenção novamente. Ao outro dia, João lá estava novamente com os dois de seus discípulos. Mas por que João, em vez de percorrer toda a Judéia a anunciar Jesus, queda-se às margens do Jordão, esperando que o Salvador fosse até ele para só então apontá-lo? Porquanto cuidava das obras de nosso Senhor, dariam dele boa prova. Considera, ademais, como essa atitude foi de amparo à edificação das almas. Tendo João Batista iniciado uma pequena faísca, seguiram-se grandes chamas. Se alguém tivesse percorrido a Judéia a anunciar Jesus, o acusaríamos de agir por motivos humanos, e sua prédica haveria de suscitar 1001 suspeitas. Por essa razão, os profetas e apóstolos anunciaram Jesus Cristo enquanto este não era presente. Os primeiros, antes de que encarnasse, os segundos, depois que ascendeu ao céu. Nota como João testemunha não só com a boca, senão também com os olhos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João não lhes falava por longos discursos, porquanto não tinha senão uma coisa em mente: conduzi-los à união com Jesus Cristo. Sabia que, quanto ao mais, não tinham necessidade do seu testemunho. Por que, todavia, não se dirigia a seus discípulos privadamente, mas proclamando em público: Eis o Cordeiro de Deus? Ora, porque desta maneira a resolução de seguir a Jesus Cristo, formada a partir de prédica pública, haveria de se fortalecer e ficar mais constante. Ademais, eles seguiram ao Salvador não para obsequiar seu mestre, mas porque buscavam o próprio benefício. Observe-se que o precursor não os exortava, contentava-se, como se vê, com exprimir a admiração que sentia ao ver Jesus, com dar a conhecer a graça que o Salvador veio trazer ao mundo, e, finalmente, com a maneira como purificava as almas. Dois sentidos, aliás, da palavra cordeiro. Chama-o, com efeito, o cordeiro, empregando o artigo definido, isto é, tencionando indicar o cordeiro por excelência. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 37 a 40. Ouvindo as suas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai vós? Eles disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: Vinde ver. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Era então quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que tinham seguido Jesus. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 37 a 40, São João Crisóstomo. É para notar que, quando o precursor dizia: O que há de vir depois de mim é mais do que eu, João 1,27, e ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, João 1,27, não lograva ganhar a ninguém. A partir do momento, porém, que se põe a falar da humildade da encarnação, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, então muitos passam a segui-lo, porque há quem se sinta menos atraído a Deus por altas considerações sobre sua natureza divina do que pela exposição de sua bondade e amizade e de quanto faz para nos salvar.
Advirta-se aqui também que quando João Batista fala deste teor, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus", Jesus não lhe responde. Com efeito, segundo o uso da época, o esposo devia quedar-se silente enquanto outros conduziam a esposa até ele, pondo-a em suas mãos para que dela disponha. Deste modo, quando Jesus Cristo vem a esposar a igreja, nada diz. João Batista, amigo do esposo, achega-se-lhe só e entrega-lhe a mão direita da esposa, isto é, por meio de sua prédica, como que põe-lhe em mãos as almas dos homens, os quais, uma vez acolhidos por Jesus, não tornam a João. Há ainda um outro ponto a se sublinhar. Na cerimônia das bodas, não é a noiva que busca o esposo, mas ele que alegremente busca-lhe a ela, ainda que se trate do filho de um rei a desposar uma relés escrava. E por igual modo aqui, a natureza humana não subiu aos céus, mas foi o Filho de Deus que desceu a encontrá-la e conduzi-la à casa do Pai. É sem questão que havia outros discípulos de João que não somente não seguiram a Jesus, senão também o invejavam. Os que estavam mais bem dispostos, estes sim, passaram a seguir o Salvador tão logo vieram a conhecê-lo, e não o vieram porque desprezassem o precursor, senão que, persuadidos que estavam pela prédica de João, cuidavam que Jesus Cristo batizá-los-ia no Espírito Santo. Vê-se que neles ia muita reserva e modéstia. Pondo-se a seguir Jesus, não se davam pressa em interrogá-lo, inquirindo dele sobre questões de grande monta, e não buscavam falar-lhe em público, senão somente em privado. Jesus, voltando-se para trás e vendo que o seguiam, disse-lhes: "Que buscai vós? Disto colhemos que, quando pomos por obra boas ações, Deus nos dá ocasião de salvação, e interroga-os, não porque buscasse saber, senão porque tensionava tornar a relação algo mais familiar, inspirar-lhes confiança e mostrar-lhes que não são dignos de o escutar." Nesses dois discípulos, muito se vê do amor por Jesus Cristo, e isto não somente porque se deram pressa em segui-lo, senão também porque lhe dirigiram as palavras nesses termos. Eles disseram-lhe: "Rabi", que quer dizer mestre, "onde habitas?" Jesus, nesse ponto, ainda os não havia ensinado coisa alguma, e mesmo assim chamam-lhe por nome mestre, porque desejavam ser contados entre seus discípulos e para lhe dar a conhecer o motivo por que conceberam segui-lo. De fato, Jesus não lhes fala de sua casa nem do lugar que habita, mas os chama a segui-lo. Não diz o Salvador: "Ainda não é chegada a hora, só amanhã havereis de saber o que desejais", mas fala-lhes como a amigos e familiares. Contudo, como conciliar essa passagem com isto de Mateus? "O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça?" Mateus 8:20. Este último dizer significa simplesmente que Jesus não tinha uma casa sua, e não que não morasse em lugar algum. Eis porque ajunta o evangelista. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Por que motivo ficaram, não o explica o evangelista, pois que é óbvio que foram aprender com ele. Eles demonstravam grande desejo de conhecer, porque não se incomodaram com o adiantado do dia, que já se encaminhava para o pôr do sol. A maior parte dos homens, escravos que são das demandas da carne, não consegue, no tempo que se segue às refeições, aplicar o espírito às coisas necessárias, porque pesa-lhes o corpo à conta do alimento. Este, porém, não era o caso de João Batista, que formara aqueles discípulos e que era mais abstêmio no entardecer do que nós o somos pelas manhãs.
Por que razão o evangelista não nos deu a conhecer o nome do outro discípulo? Alguns cuidam que este outro era o mesmo São João Evangelista. Outros, porém, que não era ninguém de vulto e que, portanto, de nada nos serviria saber-lhe o nome. E, mais ainda, o evangelista também não deu a conhecer o nome dos 72 discípulos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 41 a 42. Este encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Palavra da salvação. Comentário: João 1, de 41 a 42, São João Crisóstomo. André, quanto aprendera de Jesus, não reteve para si e de pronto saiu a encontrar seu irmão, para que também tomasse parte na boa nova. Este encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. A rigor, o colóquio que Cristo entreteve com os discípulos não menciona o evangelista. Todavia, podemos coligir do quanto dito em breves palavras por André. Aí deparamos a virtude do Mestre, que os persuadiu, e a vivacidade do desejo que já de antes nutriam por ele. Verdade é que a exclamação "Encontramos o Messias" exprime a um só tempo a expectativa represada de sua vinda e o exultar de finalmente encontrá-lo. André não o chamou simplesmente Messias, senão que, empregando o artigo definido, disse o Messias. É para notar também a obediência de Pedro, a ir ter com Jesus de pronto e sem hesitar. Não cabe aqui reprochar-lhe a afoiteza. Com efeito, sem se deter a refletir, fiou-se das palavras de seu irmão. Todavia, é bem provável que este lhe tivesse contado tudo pormenorizadamente. Os evangelistas frequentemente se veem obrigados a omitir certos desenvolvimentos à conta da brevidade. Por outro lado, não vai dito que Pedro acreditou num repente, senão que seu irmão o conduziu a Jesus, para que ouvisse tudo o que lhe relatara da boca do próprio Salvador. E nosso Senhor entra a lhe revelar os segredos de sua divindade, e pouco a pouco vai confirmando-a por meio dos vaticínios. Com efeito, as profecias são provas não menos robustas do que os próprios milagres. A rigor, podemos dizer que são mais caracteristicamente divinas, porquanto nem os demônios logram imitá-las. Quanto aos milagres, neles sempre há a possibilidade de ilusão, e podemos nos deixar levar pelas aparências enganosas, mas o predizer o futuro, isso sim pertence tão somente à natureza incorruptível. Por isso prossegue Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro ou pedra. De outro modo, cambiou-lhe o nome para deixar claro que ele próprio é o autor do Antigo Testamento e que mudara os nomes aos patriarcas, de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Gênesis 17, Jacó para Israel, Gênesis 32. Ademais, a muitos lhes impôs nomes desde antes de nascerem, como no caso de Isaque, Sansão e demais. A outros, porém, mudou-lhes os nomes que lhes puseram os pais, como nesse caso de Pedro, e mais ao diante, dos filhos de Zebedeu. Aqueles cujas virtudes haveriam de brilhar desde o princípio, de saída receberam seu nome. Os que, porém, teriam seus méritos aumentados, com o correr do tempo, nomeou-os com mais tardar.